Olá, meu amigo, minha amiga, que bom que você está aqui mais uma vez para nós falarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que bom que você se aproxima de Deus, quer conversar com Deus. Que bom que você quer entender um pouco mais da sua palavra e quer também entender aquilo que Deus tem reservado para você, assim como o Nabucodonosor, que era um rei que, apesar de não fazer parte do povo de Deus, era um rei que tinha a intenção de saber o que Deus queria para a vida dele. Nós temos no livro de Daniel algumas oscilações. Há momentos de história, há momentos proféticos. Algumas pessoas pensam que podem interpretar o livro de Daniel somente a profecia sem estudar a história de Daniel. Mas a história de Daniel e a profecia, elas se complementam. Você não consegue compreender uma sem prestar atenção na outra. E o tipo de profecia que nós temos no livro de Daniel é chamado de profecia apocalíptica. Ela tem esse nome porque é o estilo profético do livro do Apocalipse de João. E esse tipo de profecia ele é um pouco diferente do que a gente chama de profecia clássica, que é a profecia que nós encontramos nos profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, são profetas clássicos. É lógico que um profeta clássico, em algum momento, pode ter uma visão apocalíptica, mas, em geral, a maior parte das suas profecias envolvem profecias clássicas. Um profeta, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é um adivinhador do futuro. Ele pode falar sobre o futuro, mas não é obrigado. Um profeta, ele é a boca de Deus. Ele é aquele mensageiro de Deus que, assim como os reis da antiguidade tinham seus mensageiros que enviavam os desejos de Deus, do rei, e falavam sobre os desejos desse rei ao povo, a um outro rei ou a uma cidade, Deus também envia seus mensageiros que falam os desejos de Deus para o seu povo. E esses mensageiros são chamados de profetas. As palavras que os profetas devem dizer são as exatas palavras que Deus gostaria de falar. Ele não pode colocar aquilo que vai do coração do profeta. Em alguns momentos, o profeta pode se confundir com isso e acabar falando aquilo que vai ao seu coração e não aquilo que Deus gostaria. É o caso de Jonas, por exemplo, que vai falar o desejo do coração dele sobre a destruição de Nínive e não o desejo de Deus de salvar Nínive. Ou então o profeta Natã, que fala sobre o desejo dele de ver Davi construir um templo, uma casa para Deus em Jerusalém, e não o desejo de Deus de esperar um pouco mais para que Salomão construa. É lógico que Natã retificou aquilo que disse, né? Enfim, mas mesmo assim, mesmo de vez em quando falhando nesse aspecto e falando aquilo que vem ao coração, o profeta não deixa de ser um profeta verdadeiro. Natã e Jonas foram profetas verdadeiros, apesar de em algum momento falar aquilo que vinha ao coração e não aquilo que Deus gostaria. Paulo fala uma vez, isso digo eu e não o Senhor, reconhecendo que aquele era o desejo dele e não necessariamente uma revelação dada por Deus. O profeta Daniel, ele se enquadra dentro dos profetas apocalípticos. Esses profetas apocalípticos, eles têm sim predições sobre o futuro, mas que não necessariamente têm a ver exclusivamente com o futuro. Como boca de Deus, o profeta fala aquilo que Deus quer. Então, ele pode falar do passado, do presente, do futuro, dos desejos e das emoções de Deus. Ele pode falar de vários aspectos e não apenas daquilo que vai acontecer no futuro. E é interessante que a primeira profecia registrada no livro de Daniel não foi dada para o profeta Daniel. Na realidade, quem teve essa profecia foi Nabucodonosor. Mas para entender essa profecia, primeiro a gente precisa entender a diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica. A profecia clássica, ela em geral, é dada a um povo num contexto bem específico, ou a uma pessoa num contexto bem específico.
ela não é dada a todo mundo, ela não fala de todo mundo, ela fala para o povo de Israel, para o povo de Nínive, para o povo da Babilônia, para o rei de Tiro, para algum rei de Israel especificamente. Então ela é uma profecia muito direta a um povo ou a uma pessoa. A profecia apocalíptica, ela tem uma característica mais universal. Ela pode até às vezes usar um povo, uma cidade, como exemplo daquilo que realmente ele quer anunciar. É o caso das cidades, as igrejas que João envia suas cartas, mas aquela mensagem direcionada àquelas igrejas era uma mensagem universal, porque aquelas igrejas representavam o povo de Deus ao longo do tempo. A profecia clássica, ela geralmente fala de contextos muito presentes, coisas que vão acontecer em pouco tempo, em poucos anos. Em alguns pequenos casos ela se estende um pouco mais, mas em geral são coisas muito diretas. É no máximo 30, 40 anos depois da profecia, aquilo que o profeta profetizou acontecerá. Já a profecia apocalíptica, ela fala de um contexto muito mais amplo. Ela vai falar de um contexto cumprido, em que o profeta vai falar de vários eventos e várias ações de Deus ao longo da história. A profecia clássica, ela em geral não usa símbolos. Deus destruirá Jerusalém e usará Babilônia para isso. Deus usará o rei Ciro para fazer retornar o seu povo do exílio. Deus vai destruir a Babilônia. Deus vai destruir o rei de Tiro. Enfim, não usa muitos símbolos. São profecias mais literais. Agora, a profecia apocalíptica, ela é simbólica. Isso é representado pela própria introdução do livro do Apocalipse, quando ele fala assim: Deus revelou. A palavra usada para que a revelação de Deus ali ou noticiou, notificou, a palavra utilizada é semaion no grego, que quer dizer avisou por meio de símbolos. Então, a profecia apocalíptica, ela é simbólica. E, em geral, a profecia clássica, ela é condicional. Se vocês não mudarem, se vocês não fizerem, se vocês fizerem, vai acontecer isso ou aquilo. E a profecia apocalíptica, em geral, ela tem poucas condicionais. Acontecerá desse jeito. A igreja de Éfeso, depois vem a igreja de Tiatira, depois a igreja de Laodiceia e por aí vai. Então ela não tem condição, vai acontecer daquele jeito. O que é condicional dentro da profecia apocalíptica é a sua posição dentro da profecia. Então você tem dentro da profecia apocalíptica o direito de escolher de qual lado do cumprimento profético você estará. Quando fala que há duas cidades em oposição dentro da profecia apocalíptica, a cidade da Babilônia e a cidade de Jerusalém, você pode escolher se você estará do lado ou dentro da cidade da Babilônia ou se você estará do lado ou dentro da cidade de Jerusalém. Porque a condição dentro da profecia apocalíptica, ela é individual, mas os seus acontecimentos são gerais. Já a condição dentro da profecia clássica, ela é coletiva. Se o povo fizer isso, se o povo fizer aquilo, Deus vai responder de uma determinada forma ou de outra. Então, dadas essas diferenças de profecia clássica e profecia apocalíptica, agora a gente pode vir para o livro de Daniel, que é um profeta no estilo literário apocalíptico. Mas, como eu disse, é interessante perceber que o primeiro a ter uma visão, um sonho, uma revelação de Deus diretamente no livro de Daniel não foi o profeta, mas sim o rei Nabucodonosor. O texto do capítulo 2 de Daniel é talvez o capítulo mais longo do livro. E é necessário a gente analisar o contexto histórico que vem antes, para depois analisarmos o contexto literário.
o contexto profético. E o contexto histórico é o seguinte: já Daniel e seus amigos estavam há 3 anos na Babilônia. Eu sei que o texto começa falando que era o 2º ano de reinado de Nabucodonosor, mas isso pode ser explicado pela forma como a Babilônia contava o reinado de seus comandantes. O ano 1, para eles, era o ano 0. Seria, por exemplo, o rei começa a governar em agosto, mas como agosto o ano já está correndo, então eles não contam de agosto até dezembro o ano. Eles falam que é o ano 0. E o ano 1 seria o próximo, que começa em janeiro. E aí viria o ano 2 e o ano 3. Percebe-se que aqui já era o 3º ano em que governava Nabucodonosor, mas eles falam que é o ano 2. Por isso, deu tempo de Daniel e seus amigos passarem os 3 anos nos estudos da Babilônia. Eles haviam acabado de se formar. Haviam feito aquele teste que eles se mostraram 10 vezes mais sábios. E aqui eu volto a lembrar, um cristão às vezes tem muita boa vontade de defender a sua fé diante dos incrédulos. Mas se ele não for o melhor, poucas pessoas darão ouvidos. Porque as pessoas vão comparar o estilo de vida, o desempenho acadêmico ou profissional à vida cristã e vai falar assim: como que um profissional tão ruim, tão medíocre, como um acadêmico tão medíocre, ele pode de fato mostrar que ele é um bom cristão? Provavelmente ele é um cristão medíocre. E todo o trabalho dele cai em descrédito por coisas que não tem necessariamente a ver com a vida espiritual. Daniel e seus amigos eram os melhores por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eles entendiam que deveriam dar o seu melhor, independente da situação que eles estavam. O segundo motivo é porque, para que eles dessem o seu melhor, eles buscavam a bênção divina. Talvez você se sinta um tanto limitado dentro da sua área de atuação, dentro da sua área de estudos, mas saiba que quem abriu as portas do conhecimento para Daniel e seus amigos não foi a própria mente deles, mas Deus que abriu a porta do conhecimento, Deus que abriu a porta da eficiência. Eles davam o seu melhor, mas se o melhor deles não fosse o suficiente, Deus então ampliava isso. Nós devemos dar o nosso melhor, porque nós somos representantes de um Deus aqui na Terra, e o nosso Deus não é um Deus medíocre, nosso Deus é o Deus do universo, soberano, perfeito. E quando nós pedimos o poder de Deus, aquilo que nos falta é completado por Ele. Agora tem tanta gente que fala de Deus, mas desonra o nome de Deus, porque não dá o seu melhor no dia a dia. Se nós queremos de fato honrar o nome de Deus e cumprir com o 3º mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, devemos, independente das condições, dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Se não são as condições mais favoráveis, e obviamente Daniel e seus amigos não tinham condições favoráveis, isso não importa. O que importa é que, na condição em que eu estou, darei o meu melhor, não porque eu tenho que agradar o meu chefe, não porque eu tenho que ganhar o bônus no final do mês, mas porque é isso que um representante de Deus faz na terra. Aprovados com a máxima eficiência, Daniel e seus amigos, então, agora, eles vão se dedicar ao trabalho do rei. Um dia o rei teve um sonho, e esse sonho muito perturbou. Mas chegar no outro dia, ele não quer contar o seu sonho para aqueles que são intérpretes. Tanto a Babilônia quanto o povo de Israel acreditava que Deus poderia se comunicar por sonhos. E como Nabucodonosor estava muito interessado sobre o que aconteceria com o reino dele no futuro,
Deus então revela para Nabucodonosor os seus planos para a Babilônia e para o mundo. Mas duas situações podem ter acontecido com Nabucodonosor. A primeira situação, Nabucodonosor não tem interesse em contar o seu sonho para os seus funcionários, porque ele tem medo que os seus funcionários inventem uma interpretação qualquer e o engane. A segunda situação, que é muito bem aceita no meio teológico, é que Nabucodonosor esqueceu qual era o seu sonho. E ele só sabia que o sonho era importante porque ele lembrava do sentimento que o sonho gerou nele. E porque o sonho se repetiu algumas vezes, a exemplo do que aconteceu com o faraó na época de José. Então ele imaginava um sonho que se repete, eu não consigo lembrar, e ele gera certos sentimentos em mim, é um sonho importante, eu preciso saber o que é. Não importando o que realmente se passava na cabeça de Nabucodonosor, ele não tem o interesse de contar o sonho para os seus funcionários. Entre esses funcionários estavam Daniel e seus amigos. E como os funcionários não eram capazes de ali falar qual era o sonho e a sua interpretação, Nabucodonosor então fica furioso e manda matar todos aqueles que tinham a obrigação de aconselhar e interpretar os sonhos. Entre esses estavam também Daniel e seus amigos. Mas Daniel parece não ter participado da sessão em que o rei fez essa proposta. E ele é pego de surpresa em casa por um oficial chamado Arioque, que já quer levar Daniel e seus amigos para serem executados. Daniel então pergunta quais eram as acusações, Arioque explica tudo o que aconteceu e Daniel fala assim, me dá uma noite. Só quero uma noite para poder aqui ver o que Deus me revela. E Deus, mais uma vez, intercede num coração incrédulo para que ele fosse favorável a Daniel e seus amigos e desse mais uma noite a eles. E aí, durante a noite, Deus dá o sonho a Daniel. Daniel louva a Deus e vai confiante à presença daquele que queria executá-lo para mostrar o poder de Deus na vida dele. Muitas vezes nós somos colocados em situações muito parecidas, em que os incrédulos eles estão preparados não para nos agredir fisicamente ou causar algum prejuízo físico, mas eles estão preparados para zombarem e humilharem do povo de Deus, por agirem de maneira diferente, por não acreditarem como eles, por não pensarem como eles. Mas o nosso Deus é a verdade, o caminho e a vida. O nosso Deus fala para nós a verdade. E se você confia em Deus, independente do que os outros vão pensar, independente da intenção ruim que a pessoa tenha no seu coração, você pode ir confiadamente a Deus, confiadamente diante dos incrédulos e apresentar a verdade revelada por Deus a você. Isso exige muita dedicação. Daniel e seus amigos eram os melhores no campo do estudo. Isso exige muito sacrifício, mas a demonstração da verdade não tem um preço a ser colocado. Daniel chega confiadamente diante de Nabucodonosor e fala, eu sei o que aconteceu. Mas ele não vai tomar os méritos para si. Preste atenção no que Daniel diz no verso 27. O mistério que o rei exige, nem sábio, nem mago, nem encantadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava na sua cama são estes. Veja que Daniel coloca tudo nas mãos de Deus. Ele fala que é Deus que revela, é Deus que mostra.
Ele não coloca para si: eu sou inteligente, Nabucodonosor, eu descobri, mas ele entrega aquilo que ele tem nas mãos de Deus. Tem pessoas que não reconhecem que a sabedoria que elas têm vem de Deus. Tem pessoas que não reconhecem que a habilidade que elas têm vem de Deus. Tem pessoas que não reconhecem que tudo que eles podem fazer é porque Deus o permite fazer. Mas Daniel reconhecia. E é por isso que a cada segundo da nossa vida nós temos que dar graças a Deus. Se eu respiro porque Deus permite. Se eu posso falar, eu falo porque Deus permite. Se eu posso ler e estudar, eu posso fazer isso porque Deus permite. Deus é aquele que revela os mistérios e dá a permissão para que tudo aconteça na terra. E ele continua: quando o Senhor, o rei, estava em sua cama, surgiu em sua mente pensamentos suspeitos a respeito do que iria acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado. Não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que se passou em sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma extraordinária estátua de grande esplendor. Estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e a despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como palha na eira no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a interpretação, diremos ao rei. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma grande estátua que impressionava por seu tamanho, por seu resplendor, por sua imponência. Era uma monumental obra. E o rei Nabucodonosor viu que essa estátua era não composta de um único material, mas vários materiais formavam essa estátua. A cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Existem na internet inúmeras reconstruções ou tentativas de interpretação de como seria essa estátua. Então, o rei viu uma pedra que foi cortada de algum lugar, provavelmente uma montanha, sem o auxílio de mão humana. E essa pedra se dirige aos pés da estátua. Ao atingir os pés da estátua, tudo se tornou como palha. Foi consumido pela força do impacto e foi varrido da face da terra. Essa pedra se torna então uma grande montanha que domina todo o planeta. Esse foi o sonho, mas Daniel agora precisava dar a sua interpretação. Ó Senhor, verso 37, ó Rei, que é Rei de reis, a quem Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Então Daniel aqui faz uma demonstração de que aquele sonho realmente tinha um significado e um simbolismo, e esse significado e esse simbolismo estava relacionado com os governos da terra.
O primeiro governo representado era o governo do próprio Nabucodonosor. No livro de Daniel é interessante, a gente vai ver isso em outras visões. Muitas vezes a palavra rei e a palavra reino são intercambiáveis, ou seja, elas têm o mesmo significado. Aqui, ele fala ao mesmo tempo do rei Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro, mas fala do reino da Babilônia, que também é a cabeça de ouro. E ele se torna ali o primeiro reino representado, e representado pelo seu metal mais nobre, o ouro. Ele que foi dado por Deus a ele o poder para governar sobre todos os homens da terra, ele era representado por essa cabeça. Mas vamos lembrar que quem colocou Nabucodonosor numa posição de domínio foi Deus. Nabucodonosor só foi ele foi um instrumento nas mãos de Deus para dar sequência ao plano da salvação que Deus tinha colocado sobre o planeta. E aí Daniel continua: depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. É interessante que a gente percebe que esses reinos não são nomeados, mas eles têm algumas características. O segundo reino, representado pela prata, ele é inferior ao reino de Nabucodonosor, que é representado pelo ouro. Mas é esse reino mesmo inferior vai suceder o reino da Babilônia. E depois do reino de prata, viria ainda um terceiro reino, e esse teria domínio sobre toda a terra. Um reino inferior à Babilônia e um reino que teria domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra, tudo despedaça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá a todos os outros. Então ele aqui apresenta um reino forte como ferro, que é o quarto reino que vai suceder o reino de bronze. Esse reino tudo vai quebrar, tudo vai esmiuçar, tudo vai transformar em pó. Mas também não é dado o nome desse quarto reino. E ele vai falar ainda sobre os pés. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, e que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que será um reino dividido. Contudo, haverá alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor o viu misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro, que o Senhor viu, isso significa que procurarão se unir ou se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumará todos esses outros reinos, mas ele mesmo vai existir para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão humana, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que há de acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O último reino apresentado é o reino que está nos pés da estátua. Um reino de ferro misturado com barro. Na realidade, não é um único reino, são vários reinos. É um reino dividido, são vários reinos. Esses reinos são frágeis e ao mesmo tempo fortes. Esses reinos eles são contraditórios. Parece que esses reinos vivem em conflitos uns com os outros, apesar de em algum momento tentarem se unir por meio de casamentos. Aqui existem duas interpretações apresentadas para casamentos. A primeira interpretação
é uma interpretação à luz do que aconteceu na história. Em vários momentos, os reinos do mundo tentaram se unir por casamentos. Na verdade, casar membros da família real uns com os outros era fazer com que acordos de paz e alianças fossem criadas entre esses reinos. Era muito comum os membros das famílias reais da Europa serem todos parentes. A rainha Vitória, que até pouco tempo atrás tinha sido a que por mais tempo governou a Inglaterra, superada há poucos anos pela Elizabeth II, a rainha Vitória casou os seus filhos e netos com os membros das famílias reais da Europa, que quando estourou a Primeira Guerra Mundial, era um conflito entre famílias. Era tio contra sobrinho, primo contra primo, porque todos eles tinham, de alguma forma, uma ligação familiar em algum momento do passado. E isso, mesmo tendo ocorrido por séculos e séculos, não evitou os grandes conflitos. Mas a segunda interpretação é uma interpretação mais no campo político e espiritual. É uma tentativa de união entre a religião e o Estado, que também tem por diversas vezes demonstrado sua fragilidade, pois ou a religião vai submeter o Estado, ou o Estado vai submeter a religião. E como um não quer ficar submetido ao outro, diversas vezes também gera conflitos e intrigas entre eles. Afinal, tanto uma interpretação quanto outra, a gente precisa entender que o reino dividido é apresentado como o último reino com atuação humana. A partir de então, surge um reino que, por não ter auxílio de mão humana, é um reino que ele vem completamente da ação divina. Esse reino é representado por uma pedra. E essa pedra muitas vezes é utilizada para representar o próprio Cristo. Cristo fala que existe uma pedra sobre a qual o povo de Deus deve ser erguido. Alguns interpretaram essa pedra como sendo Pedro, pelo apelido que ele recebeu. O nome de Pedro era Simão e seu apelido, Pedro, significa pedra. Mas existe ali um problema. É porque a pedra que dá o nome a Pedro é Petros, uma brita, uma pedrinha. Mas a pedra que Cristo fala que o povo de Deus deve se erguer é Petra, uma rocha. Ele fala: Pedro, você é uma pedrinha, mas existe uma rocha em que o povo de Deus deve se erguer. O próprio Pedro vai reconhecer em Cristo essa pedra. Ele, ao se defender no Sinédrio, fala: mas a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra fundamental. O que ele quis dizer? A pedra era o próprio Cristo. Mais para frente, o Paulo também usa uma comparação de Cristo com pedra. Ele fala que a pedra que dava água ao povo de Deus no deserto, essa pedra era Cristo. Enfim, Cristo é representado por uma pedra. E o reino eterno, que vai pôr fim a todos os reinos humanos, é também representado por uma pedra. É fácil entender a ligação entre a pedra da visão aqui do capítulo 2 de Daniel com o próprio reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar, mas o reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é o próprio Cristo. Quando ele falava para as pessoas que o ouviam, o reino de Deus está próximo, ele não estava só falando de uma chegada literal do reino, mas ele falava também da sua proximidade com aquele com quem ele se comunicava. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é representado por uma pedra, e essa pedra é o próprio Cristo. Por fim, esse reino será eterno. Por fim, esse reino durará para sempre. Por fim, aquele governante que é justo, que não tem falhas, que é perfeito, vai dominar todas as coisas. E é muito provável, na verdade é certo,
que esse mundo será melhor. Porque lá no livro do Apocalipse, quando fala desse reino, ele fala que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. É um reino de eterna felicidade. Quando eu penso na felicidade que a gente sente aqui no mundo, e aqueles momentos que eu gostaria que fossem eternos, eu lembro que existe um reino preparado para nós no céu, que é eterno, e que a felicidade dele é muito superior a qualquer felicidade que eu possa sentir aqui na terra. Isso me faz querer que esse reino aconteça logo, porque se eu sou feliz em alguns momentos aqui na terra, imagine como vai ser feliz lá no céu. Assim, o reino eterno de Deus tem que vir logo. É interessante porque a gente percebe, por uma breve análise, mesmo sem saber os nomes dos reinos, que nós estamos na época dos reinos divididos. Nós não estamos mais na época dos grandes reinos dominadores do mundo, mas dos reinos divididos. E esses reinos divididos são o último ponto do estágio da história humana. Depois disso, vem o reino dos céus. Depois disso, vem a pedra que vai trazer o reino de Cristo para nós. Nabucodonosor, ao ouvir isso, ele fala assim: ele se inclina, prostra o seu rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que você adora é o Deus dos deuses. Aqui a gente vê ainda um paganismo que toma conta de Nabucodonosor. E o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Daniel não só disse o que significava o sonho, mas ele também diz qual era o sonho que Nabucodonosor não tinha interpretado. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia. Também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs a Sadraque, Mesaque e Abednego, que agora não estão mais usando os nomes hebraicos e sim os nomes que foram dados para eles na Babilônia, como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. E aí, a gente entende o que Deus queria falar para Nabucodonosor. Ao contrário do que alguns podem pensar, Deus não estava falando assim: Nabucodonosor, o mais importante aqui, não é falar para Nabucodonosor que o reino dele acabaria, ou que o reino que viria depois dele também acabaria, ou o seguinte. O mais importante era falar para Nabucodonosor assim: Nabucodonosor, haverá um reino eterno. E esse reino de eternidade, que é um reino onde não tem morte, pranto, luto, dor, esse reino você pode fazer parte. Esse reino não exclui você como governador da Babilônia, mas esse reino é feito para você também, para que você seja rei com Deus nesse reino. Nabucodonosor, eu sei que é importante governar, administrar, ter poder, mas Nabucodonosor, é mais importante fazer parte do reino eterno de Deus. Essa mesma história é contada para nós hoje. Deus revelou isso para Nabucodonosor e as coisas aconteceram conforme Deus revelou. A última coisa que falta acontecer é esse reino eterno chegar. Mas se todo o resto da visão aconteceu, por que não vai acontecer a chegada do reino eterno? Se a pessoa que te disse 100 verdades e falta só uma coisa acontecer de tudo que ela te disse, qual é o nível de credibilidade que isso tem? Jesus falou muitas verdades a Daniel e todas elas se cumpriram. Só falta agora a chegada do reino. É 100% de certeza de que isso vai acontecer. E então, o convite de Deus hoje para você é: venha fazer parte do reino eterno de Deus. É importante você se preocupar com o que você vai comer hoje. É importante você se preocupar como você vai sustentar os seus filhos. É importante você se preocupar como você vai gerir a sua casa e governar a sua casa. Mas o reino de Deus eterno é mais importante. E nós devemos nos focar nele.
É importante você se preocupar até com a política desse mundo, porque os governantes eles devem representar a vontade de Deus aqui na Terra. Mas é mais importante você se preocupar com a política eterna de Deus. É mais importante você se focar no que Deus quer e não no que os homens querem. Por isso, dê uma virada na sua vida hoje. Faça da sua vida uma vida dedicada a esse reino eterno de Deus. É um reino que não exclui o que você precisa fazer aqui na terra. Não exclui o poder que você tem aqui na terra. Não exclui a importância que você tem aqui na terra. Mas é um reino que é mais importante do que tudo que nós possamos fazer aqui. Ele te chama a fazer parte desse reino. Ele te chama a governar com ele no reino da eternidade. E é um reino que a gente não vai se preocupar mais com pandemia, que a gente não vai se preocupar em dizer um adeus para os nossos queridos, um reino que a gente não vai se preocupar na falta de emprego, é um reino que a gente não vai se preocupar com os desgastes dentro da família, é um reino em que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E Deus te chama a viver esse reino junto dele, a governar neste reino junto dele, a ser rei com ele no reino eterno de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Grande Deus e Pai, sabemos que a política desse mundo é complicada. Sabemos que os interesses egoístas humanos muitas vezes sufocam a nossa vida, mas também sabemos que esses reinos não durarão para sempre. A Babilônia se foi, Senhor. O reino após a Babilônia também se foi. E o em seguida desse e o depois desse. Estamos no momento dos reinos divididos, que segundo a profecia que o Senhor deu a Nabucodonosor, interpretada por Daniel no capítulo 2, é o último estágio da história humana. Depois disso, o Senhor trará o seu reino eterno até nós. Por favor, ó Deus, que a nossa vida seja dedicada à política desse reino eterno. Que a nossa vida seja dedicada a falar desse reino eterno, a viver esse reino eterno. Que quando esse reino chegar, que nós vivamos com o Senhor, governando junto com o Senhor nesse reino. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Para dividir a coroa conosco do reino eterno de Deus pela eternidade. É um reino que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Senhor, queremos viver esse reino. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.